valorizar as coisas de Deus, né? Então eu espero vocês aí, todos, no ano que vem. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa noite um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, 3 a 9. Nesse sábado nós tivemos batismo. Amém, galera? Quem se batizou da tua mão aí? Falou de palmas essa galera aí. Foi um sábado lindo. A gente sempre se surpreende com Deus, né? E abriu um tempo gostoso, no sol, no março, e foi super emocionante. Sempre é muito emocionante, né? E esses irmãos queridos aí tiveram o privilégio de testemunhar a sua fé publicamente, e especialmente ali na praia, né? Ali no Campeche, é muito legal, né? Modéstia à parte, né? Mas as pessoas que se batizaram em outros lugares, quando chegam aqui, querem se batizar de novo. Poxa, coisa linda, né? Batizar aqui no mar. E o que eu gosto muito, eu acho muito legal, além do momento em si, é o fato das pessoas que estão ali na praia, pegando uma praia, testemunharem esse momento, né? Então, eu fico reparando ali, vendo as pessoas apontando, chegando perto, querendo ver o que está acontecendo, às vezes até tirando foto, fazendo, como é que chama? Stories. Reels, né? Stories. Stories, sei lá, essas coisas do Instagram. E é lindo porque as pessoas estão tendo a oportunidade de ver pessoas confessando a sua fé, né, publicamente, e é maravilhoso. E eu disse para eles, para a turma ali, antes da gente entrar na água ali, que aliás estava bem gelada, mas o Espírito Santo, né, galera, aqueceu. Eu disse para eles que o batismo é um rito de iniciação, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, pensando assim: será que eu já estou pronto para me batizar? Né? Será que eu já estou 100%? Né? E na verdade o batismo é uma expressão pública da tua fé, né? A Bíblia diz que aqueles que creram eram batizados, e então dessa forma nós também cremos. E eu dizia para eles que isso é o início, né? O batismo é o início de uma jornada, onde muitas coisas vão ser vividas ainda, né? Muitas coisas vão ser experimentadas a partir dessa experiência do batismo. E eu me lembrei desse texto de 1 Pedro, fazendo uma referência a essa realidade desses irmãos que foram batizados. Eu queria ler com vocês e trazer aqui algumas lições, tanto para eles quanto para todos nós, porque seja você batizado ou ainda não importa, importa que você esteja em Cristo e fazendo essa jornada, né? Então, você que já se batizou há algum tempo, você continua na jornada, vocês que se batizaram ontem, estão iniciando uma nova etapa da vida. E eu quero dividir com vocês algumas coisas aqui. A chave em 1 Pedro 1, de 3 a 9. O texto da palavra de Deus diz assim: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso.
Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, e nós nos colocamos de forma humilde e desejosos de aprender mais de ti, Senhor. Eu peço que o teu Espírito, ele de forma gentil, inconfundível, fale a cada um dos corações nessa noite, Senhor. Nós desejamos ouvir a tua voz, desejamos crescer mais no entendimento da revelação de quem tu és e da tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós queremos fazer uma jornada segura, a jornada da fé, de uma forma que te agrada, de uma maneira, Senhor, que fique evidente a tua presença na nossa vida, e que assim nós possamos caminhar rumo ao destino, à eternidade, à salvação que está preparada para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lindo esse texto, né? Não sei se você já conhecia ou já havia lido anteriormente. É um texto muito bonito e eu vou separar ele em dois blocos, tá? E vou fazer um breve resumo de cada um desses blocos. De manhã eu falei que eu fiz tipo um resumo, uma interpretação de texto. Quem fez isso na escola? Eu. Quem era bom disso? Eu não. Eu também não era bom. Mas nada que a gente não aprenda, né, pessoal? Eu não tenho. Sim. E eu vou dar uma resumida aqui, né, nesse trecho, para melhor entendimento. E a primeira parte termina ali termina no fim. No fim dos tempos. Amém? Tá bom, Dani? Você vai ver aí, acho que é o verso no fim dos tempos. Não 10 não, é no meio do caminho aí. Essa primeira parte, Pedro ele declara algo maravilhoso. Paulo ele declara que, o resumo que eu fiz aqui, que por causa da nova vida que recebemos de Jesus, estamos cheios de uma esperança viva e pela fé esperamos possuir as bênçãos que estão guardadas para nós na eternidade. Amém. Amém, queridos? Então, Pedro está dizendo que nós recebemos uma nova vida por estarmos em Jesus. E por causa disso, por causa dessa nova vida, Pedro diz que o nosso coração está cheio de uma esperança viva. E pela fé nós estamos aguardando, esperando receber as promessas, as bênçãos que estão guardadas para nós na eternidade. É maravilhoso pensarmos que de fato, por estarmos em Cristo, temos uma nova vida. Lá na 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e esse tudo se fez novo, né? Ou seja, em Cristo nós temos a possibilidade de viver uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. E quando eu penso nisso, meu coração realmente se enche de esperança. Quando eu me lembro da vida que eu tinha antes de Jesus,
E até me arrepia, assim, sabe? Quando eu me lembro do vazio. Quem se lembra? Não quero que você se lembre dessa coisa não, mas se você fizer um paralelo aí, uma comparação de quem era você antes de Cristo e quem é você agora, é uma mudança maravilhosa, não é? É uma alegria, a gente tem a possibilidade de viver algo novo e o nosso coração se enche de esperança e Pedro ele fala de uma esperança viva. Eu achei interessante essa expressão, porque a esperança por si só ela já é viva, né? Porque a esperança morta não é mais esperança, né? Mas eu creio que aqui Pedro está dizendo que nosso coração está cheio de uma esperança viva, porque a própria vida de Deus está em nós. Então era uma esperança que não morre, é uma esperança indestrutível, é uma esperança forjada nessa verdade de que Cristo vive em nós, amém? Então isso é algo inabalável dentro de nós, algo que não pode ser mudado. Então eu creio que sim, nós devemos nos alegrar nessa nova vida, e não só pensando no que Deus preparou para nós agora, nesse tempo da nossa vida, mas também olhando para aquilo que está guardado para nós na eternidade. A Bíblia diz que o homem que espera em Deus só para essa vida é o mais infeliz de todos os homens, porque na verdade nós devemos esperar em Deus por toda a eternidade, não olhando somente para essa existência, como Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então essa vida é essa esperança viva que nós temos de que Deus Ele tem bênçãos guardadas para nós, que serão reveladas no tempo da nossa salvação, e ali nós vamos experimentar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em corações humanos, aquilo que Deus tem preparado para nós, amém, queridos? Então Pedro ele está aqui, eu vejo Pedro escrevendo essa carta, e eu aqui viajando, né, na minha imaginação, sabe, eu creio que está animado, falando: vamos louvar a Deus por essa nova vida, vamos louvar a Deus por essa esperança viva que habita o nosso coração, por aquilo que Deus tem guardado para nós. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, o resumo do segundo bloco é mais ou menos o seguinte, eu resumi assim: estamos alegres por termos recebido uma nova vida. Quem está alegre aí com a nova vida com Jesus? Amém? É muito massa, né? Glória a Deus. É muito massa essa vida com Jesus. Eu estou alegre há 30 anos. E eu me dei conta que eu estou ficando velho. Há 30 anos que eu conhecia Jesus, e há 30 anos que eu experimento uma alegria sobrenatural. Então Pedro está dizendo: vamos ficar alegres por isso, mas fala para o teu irmão assim: sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Mas nossa fé precisa ser provada e aprovada por Deus, para que ela continue firme, cresça e amadureça a cada dia. Esse processo se chama provação e é patrocinada por Deus. Esse é o resumo do segundo bloco. Amém? Então Pedro está dizendo que massa que nós temos essa nova vida em Cristo, mas Pedro diz que nós devemos estar alegres por isso, mas Pedro diz que talvez, pode ser que por um tempo nós fiquemos tristes, porque a nossa fé precisa ser provada e aprovada por Deus, para que essa fé que nós temos e que é legítima e é verdadeira, ela possa continuar firme, ela possa amadurecer. Então Pedro está dizendo o seguinte, que essa vida que nós temos é pela fé, e essa fé ela precisa, é necessário que Deus prove a nossa vida, ou prove a nossa fé.
para que nós possamos continuar firme e crescermos na nossa relação com Deus. Amém, queridos? Eu falo para o teu irmão, é necessário passar pela prova. A gente aprende isso desde pequenininho, não é? Eu era péssimo de passar na prova. Minha mãe, coitada, ela sofria. Porque eu era da recuperação. Nossa, misericórdia, né? Quem era da recuperação? Levanta a mão. Para eu não ficar tão triste que era só eu. A galera aí, não sou tão ruim assim. Você também, Rosa, até na escola, Rosa, na house school também na recuperação. Vamos orar pela Rosa depois. Para Deus cuidar. Se a gente não passa na prova, o que acontece? Reprova. É uma coisa triste. Para mim, a coisa mais triste não era ficar de recuperação. Apesar de que era horrível, porque a recuperação era em janeiro. Aí todos os amigos estavam nas férias e eu estava onde? Na prova. Mas o mais triste mesmo era quando eu era reprovado. E aí eu vi os meus amigos continuando a vida e eu ficando para trás. Às vezes eu sonho com isso. Me dá tão um aperto assim. Todos foram e eu fiquei para trás. Não passei na prova. Eu repeti algumas vezes. Mas como eu persevero, né, Neuza? O meu problema não eram as humanas. O meu problema eram as exatas. Entendeu? Não é que eu era um ignorante. Eu só não era muito, né, dos números. Eu era mais do lado humano, né? Ali, enfim. Temos uma prova. Aí de um jeito eu fui fazer curso técnico à noite, porque meu pai me pôs para trabalhar, porque ele viu que eu não gostava de estudar. E aí eu fui estudar à noite, aí eu fiz curso técnico. E o que eu amei curso técnico, porque não tinha física, nem química, todas as matérias que eu não gostava, tiraram. E aí, poxa, foi uma alegria. Eu passei assim, Deus é bom. E ainda sei com diploma de curso técnico, né? Maravilha. Não sei porque eu estou falando essas coisas, mas amém. O fato é que nós precisamos passar pela prova, para que nós possamos avançar, passar de etapa, amém? Essa é a ideia. E muitas pessoas fazem confusão entre tentação e provação, amém? São coisas diferentes, e elas são distintas na origem e no propósito. Então presta atenção aqui, pessoal. O que Pedro está falando aqui é de que Deus, Ele nos prova. Amém? Ou seja, Ele não está falando sobre tentação. A tentação tem a sua origem na nossa natureza humana, tem a sua origem no mundo, tem a sua origem no diabo. E o propósito da tentação é trazer morte. Amém? O salário do pecado é a morte. Já a provação tem a sua origem em Deus. E o propósito é gerar vida. Amém? É gerar aperfeiçoamento. Então são duas coisas diferentes. E é importante nós entendermos isso. Deus, Ele não pode ser tentado e também não tenta ninguém. Deus, Ele nos prova, para que então, uma vez que a nossa fé é provada e aprovada, a gente vai refinando a nossa fé. E aqui Pedro usa o exemplo do ouro, que assim como o ouro também ele é refinado pelo fogo, assim também a nossa fé precisa ser refinada. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Vocês conhecem um pouco do processo de purificação do ouro?
Não? Eu também era ignorante dessas coisas. Mas surf house é cultura. Né? Então eu vou ensinar. Viu, Neuza? Como que você sabia que existe ouro 24 quilates? Sim. Eu não sabia. Sabia que existe ouro 18 quilates? Sim. Sabe qual a diferença de um do outro? Agora, não, alguns quilates. Alguns quilates a menos. O que acontece? O ouro, ele passa por um processo de purificação. Então, ele é colocado no fogo. Eu vou ler para vocês aqui. O que acontece quando colocamos o ouro no fogo? O ouro é mais pesado que as impurezas. Então, conforme o calor intenso do fogo vai aquecendo, o ouro começa a acumular-se no fundo do cadinho ou do forninho. Cadinho meio mineiro, né? Cadinho. Enquanto as impurezas, que são mais leves, começam a vir à tona, começam a vir à superfície e acaba sendo exposta para então poder ser removida. Então, o ouro ele vai colocado no fogo, à medida que ele vai derretendo, as impurezas, ou seja, as outras ligas que estão misturadas ao ouro, elas vão subindo à superfície e vão sendo retiradas. Então, o ouro ele é purificado através do processo do fogo. E o ouro 24 quilates é o ouro puro. Ou seja, não há nenhum outra liga, é 100% ouro. Então, se você vai pedir um anel de ouro para o seu marido, você fala que você quer de 24 quilates. Olha o que você está falando, hein? Estou orientando aqui as mulheres. E o ouro 18 quilates, ele tem 75% de ouro e 25% de outras ligas. Amém? Porque ele não é tão puro, né? Tem ali algumas outras ligas que compõem o metal. Entenderam, galera? Sim. E assim é a nossa fé. Então Pedro está dizendo o seguinte, que quando nós começamos a nossa nova vida em Cristo, nós começamos porque cremos, amém? Então todos nós temos fé. Essa fé que nós temos, ela é legítima, ela é autêntica, ela é genuína, mas é como o ouro que precisa passar pelo processo do fogo. O que Deus quer fazer? Ele quer pegar essa fé que você tem, que é verdadeira, e Ele quer trabalhar essa fé para que ela fique mais forte, mais madura, amém? Ele quer trabalhar a sua fé para que você tenha uma base sólida na presença dEle. Então o que Ele vai fazer? Qual é o processo do fogo da nossa fé? É a provação. Então Deus ele vai preparar situações em que a nossa fé será testada. Diante dos problemas e das dificuldades da vida, somos confrontados com uma escolha: continuar a crer em Jesus e obedecê-lo, apesar de tudo, ou abandonar a nossa fé nele. Essa escolha nem sempre é fácil, mas quando escolhemos Jesus, vencemos. Amém? Então, Deus ele vai nos colocar diante de situações na nossa vida, diferente da tentação, amém? São situações da vida onde Deus ele vai provar a sua fé. Um exemplo bíblico de prova foi o que Deus fez com Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus deu a ele um filho, o filho da promessa, Isaque. E em certo momento da jornada, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque. E vocês lembram a história? Isso foi uma prova. O que Deus estava fazendo? Deus estava provando o coração de Abraão, para saber se
Isaac havia tomado o lugar de Deus no coração de Abraão, para saber se Abraão realmente tinha fé. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Se você conhece a história, você sabe que Abraão matou Isaac no seu coração. E naquele momento o anjo apareceu, interveio ali, e Abraão foi provado e aprovado. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça na vida dele, e ele passou a se chamar o pai da fé. Um homem que creu em Deus, que estava em aliança com Deus, e que foi provado por Deus, e que foi aprovado por Ele nessa experiência. Então, queridos, eu creio que todos nós, vamos passar por inúmeras situações na nossa vida, situações onde a nossa fé será provada. Não confunda com tentação, amém? A tentação tem a sua origem em um lugar diferente. A tentação são situações que se apresentam para nós, para nos tirar da presença de Deus. São situações que são geradas na nossa própria natureza, que são geradas pelo mundo, são situações que são contrárias ao caráter de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, e querem nos levar para um lugar distante da presença de Deus, quer quebrar a nossa comunhão com Deus. A prova não. A prova são situações patrocinadas por Deus e que tem só um objetivo: de gerar vida em você, de te amadurecer, de patrocinar uma experiência que vai te colocar num outro grau de fé. Amém? À medida que quando você passa na prova, você passa para um outro grau, né? Fala, Neuza. Mas a tentação provoca. Às vezes tem tentação na aprovação. As consequências da tentação. Sim, mas são coisas diferentes, entendeu, né? Amém, queridos? Então, nós vemos. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, se alegram pela nova vida em Jesus. Mas pode ser que por alguns momentos você passe por situações difíceis. Abraão não foi sacrificar Isaac feliz. Ele não estava ali amarradão. Vamos ali, Isaac, vamos ali dar um rolê no monte. Não, ele foi com o coração apertado. Ele foi olhando para o filho dele, caminhando junto com Isaac até aquele lugar onde haveria de acontecer o sacrifício. Foi um momento muito difícil, de angústia, e às vezes a gente está passando por momentos assim, porque o nosso coração está sendo provado. E a gente precisa, é necessário a prova. Fala para o teu irmão, é necessário a prova. Eu me lembrei de uma experiência que nós tivemos antes de nós irmos para Florianópolis, um pouco antes, eu acho que mais ou menos um ano antes. Nós estávamos ali em São Paulo e eu recebi um convite, esqueci a palavra, tentador, irrecusável. Irrecusável. Quem já recebeu um convite irrecusável? Tipo, vem comer um churrasco aqui em casa. Irrecusável, né? Eu recebi um convite irrecusável. Era tipo a resposta de todas as minhas orações. Pega tudo aquilo que eu estava orando, põe num pacote e entrega na tua casa. Pensa, galera. Vocês oram pedindo coisas para Deus? Imagina que Deus bota tudo num pacote e manda entregar na tua casa. Como que você vai receber? Vai dar uma glória, né? Fala aí de novo, vai dar uma glória, não vai? Você vai dizer, é de Deus. É de Deus. E aí você já começa a glorificar. Se você é mais pentecostal, já começa a dar uns pulos, né? Já começa a dar uns turrupios, dizer glória a Deus. Por quê? Porque as respostas às minhas orações foram, né? Tudo que eu sonhava, Deus era assim. Assim chegou a notícia para a nossa vida. Eu fui convidado para ser pastor numa mega igreja em São Paulo.
Uhuna. E eu, quando recebi esse convite, nossa, eu falei, meu Deus, Deus existe. Esse negócio de Deus é real. E eu entrei no meu carrinho, feliz da vida. E eu não estava esperando. Eu fui para uma reunião, não era sobre nada disso. Numa igreja que nos apoiava como missionários. De repente, cai um negócio desse no meu colo. Uma coisa inexplicável. Era maravilhoso demais para ser verdade. Era tudo que nós precisávamos em todas as áreas, para a minha vida, para a vida da minha família. Eu ia poder fazer um ministério, eu ia poder pregar o evangelho, eu ia poder continuar vivendo a minha vocação com uma estrutura que eu jamais tive na minha vida. Pensa, galera, tudo que você pudesse sonhar e imaginar. Eu fui para casa, parecia que eu estava nas nuvens. Eu nem fiquei bravo de trânsito, eu estava super feliz. Cheguei em casa, olhei para ficar nele. Deus respondeu as nossas orações. E eu falei, eu vou orar. O pastor falou assim para mim: Serginho, vai para casa, ora, e a gente se encontra semana que vem para a gente começar. Eu falei, amém, glória a Deus. E fui para casa. E aí comecei a orar. E eu comecei a orar já assim: obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. E comecei a glorificar, comecei a dizer o quanto Ele é maravilhoso, né? E só a presença ali. Obrigado, Jesus, obrigado por essa resposta. Eu te amo, eu te louvo. O Senhor é demais, o Senhor é incrível. E eu estava ali naquela oração fervorosa, com meu coração cheio de uma esperança viva, como diz o apóstolo Pedro, e de repente eu ouço ali, como sem querer, uma voz que me dizia: não, não é para você. Aí eu continuei orando: obrigado, Senhor, aleluia. Eu fingi que eu não ouvi, galera, eu fingi que eu não ouvi. Quem pode ser repreendido, Satanás, sai daqui. Eu continuei orando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Senhor, tira toda voz estranha, está repreendido todo o mal que se levanta contra a igreja de Jesus Cristo. Estava enfesado até. Falou que queria surfar, não? Hã? Falou que queria surfar na oração? Não. Eu queria aquela boquinha. Eu queria aquela. Nossa, que estava. Deus falou: não, cabra safado, não é para você. 4 dias, 5 dias orando. Aí eu falei: preciso falar com a minha mulher. Aí eu falei com a minha mulher. Né, eu orei e Deus falou não. E ela olhou para mim e falou: eu também sinto que não. Aí eu falei: bom, o que mais eu posso dizer? Deus falou não e minha mulher falou não. Então, ela também estava com o coração apertado, né? Ela também já estava sonhando, né? Eu sabia que você ia fazer uma diferença aqui pra gente. Então, aí acabou a semana, eu tinha que voltar, e eu voltei lá, tive que dar uma resposta. Cheguei no ambiente, já estava tudo criado, né? Aquela expectativa e tal. E eu fui lá para o café da manhã, e depois me chamaram lá no gabinete, lá na reunião. E eu entrei naquela sala para conversar com o pastor. E aí eu olhei para ele e disse: pastor, eu orei pra caramba, e Deus disse não. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: você é crente, né? Eu falei: esse é o meu defeito. Ele me deu um abraço, entendeu,
Eu até peguei mais moral com ele, porque era irrecusável. Eu estou contando essa história para vocês por quê? Porque isso é uma prova. Como é igreja? É uma prova, entendeu, gente? É uma prova porque eu creio que Deus me colocou nessa situação porque Ele queria saber o que estava no meu coração. Deus queria saber se o que iria me mover e as escolhas que eu iria fazer teriam relação com as minhas necessidades ou teria relação com a obediência à voz dEle. Vocês estão entendendo, queridos? Eu não fui chamado para ir para um boteco tomar cachaça. Eu não fui chamado para fazer outra coisa. Entende? Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para viver a minha vocação. Eu fui chamado para ter toda uma estrutura, sabe? Era uma prova de Deus. Deus falou assim: Sérgio, eu vou te dar tudo que você está me pedindo, mas eu quero saber se isso é mais importante do que eu na tua vida. E isso acontece com todos nós, de formas diferentes, de maneiras diferentes. Deus vai provar o teu coração, vai provar o teu coração em todas as áreas da sua vida, porque Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer forjar a tua fé, Ele quer forjar o teu caráter, Ele quer forjar a tua vida. E a minha oração é que você possa passar por essa experiência de ser provado e que em nome de Jesus você seja aprovado, para que uma vez que você seja aprovado, você passe de fase e você avance nas coisas que Deus tem para a tua vida, porque quando nós somos reprovados, nossa vida impacta, a gente não avança, a gente não consegue experimentar as coisas que Deus tem para nós, porque nós ainda estamos apegados a uma fé imatura. Então Deus precisa passar por esse processo do fogo para que a nossa fé possa ser refinada. Pedro, ele fala uma coisa interessante aqui, ele diz assim: vocês o amam mesmo sem terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Pedro, ele está falando ali de uma fé que está além dos sentidos. Porque nós temos a fé dos sentidos, que é uma fé imatura, é uma fé débil, porque é uma fé que depende daquilo que nós vemos, pegamos, tocamos, sentimos. É a fé de Tomé, né, que ele precisa ver para crer. Essa fé, ela é uma fé, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aqueles que creram sem nunca terem visto. Por quê? Porque eles têm uma fé mais madura. Então, é uma fé que precisa passar por essas provas para que ela seja mais purificada como o ouro. Então, as provas vão eliminando as impurezas da nossa fé, vão eliminando as bengalas da nossa fé, sabe? Vão eliminando outros elementos que muitas vezes nós recorremos a eles para continuarmos crendo. Deus quer que a gente tenha uma fé madura, uma fé que transpõe todas essas adversidades, uma fé que nos faz andar pelo vale, como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua presença está comigo. Amém? É uma fé que não depende das circunstâncias, só que essa fé, ela só é alcançada à medida em que nós vamos sendo provados e aprovados por Deus. Hoje, olhando para trás, eu até me arrepio de pensar que eu poderia ter aceitado aquele convite. Olhando para vocês e pensando que se eu tivesse aceitado aquele convite, eu não estaria aqui, tampouco vocês, nada disso estaria acontecendo. Mas lá no dia, eu não tinha vocês. Entende, galera? Lá no dia o que eu tinha era só um não de Deus. Eu não tinha mais nada.
Abrir mão daquilo era me agarrar em todos os problemas que aquilo resolvia. Voltar para aquilo de novo com um não de Deus. Entende por que nós precisamos de uma fé madura? Porque caso contrário, a chance de nós ficarmos pelo caminho é muito grande. Mas hoje eu me alegro de estar aqui. Eu me alegro de continuar sendo Serginho. Provavelmente se eu tivesse ficado lá hoje, eu seria um serubim. Eu seria um bispo. Será que eu seria? Eu estar numa mega igreja. A igreja é tão grande que fosse um estádio. Eu seria seria um cara chique. Apesar de que eu estou bonitão hoje, né? Estou até de tênis. Porque hoje foi aniversário da minha norinha, aí eu botei um tênis, né? Né? Eu acordei hoje, tomei um banho, falei pra minha mulher, que roupa eu ponho? Mano, eu não visto hoje. Senão eu ia estar de chinelo mesmo. Mas eu me alegro de estar aqui com vocês, de poder estar vivendo essa experiência aqui em Floripa, de poder continuar dependendo de Deus, o pão de cada dia, de continuar na jornada da fé, de continuar servindo a Deus aonde Ele quer que a gente esteja e não aonde as nossas conveniências nos levam, porque o melhor lugar para nós estarmos não é no lugar das nossas conveniências, mas é no lugar que Deus escolheu para cada um de nós. Então, receba com alegria as provas, que Deus te dê discernimento, te dê sabedoria, para que em todas as situações onde a tua fé for provada, você possa escolher Pastor, Deus. eu preciso falar, pastor. Precisa falar, Cristo? Preciso. Vai bem devagarinho. Boa noite, gente. Devagarinho, tá? Tá bom. Vocês viram que eu tô bem animada, né? Também Deus me deu uma nova vida, me deu novas esperanças e conseguiu provar. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo por essa noite, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é didática, a tua palavra ela nos ensina. E é tão
É tão gostoso ouvir a tua voz, é tão gostoso aprender contigo. E nessa noite, nós entendemos, Senhor, que as provas elas são necessárias. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem patrocinado essas provas para nós. E porque essas provas elas têm produzido vida em nós, elas têm nos levado a um lugar melhor, a um lugar de amadurecimento, a um lugar de mais intimidade contigo, Senhor. E eu oro, Deus, para que não falte a nenhum dos seus, Senhor, não falte a nossa comunidade fé, Senhor, para nós sempre escolhermos o Senhor. Não importa aquilo que se apresenta, não importa, Deus, se propostas chegarem, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser obedientes àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós não queremos andar por conveniência, nós não queremos ser dirigidos por necessidades, nós queremos ser dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua voz, e nós queremos estar no centro da Tua vontade, ainda que isso signifique se esvaziar, ainda que isso signifique se negar, ainda que isso signifique deixar de lado as conveniências humanas, para nós andarmos na Tua presença e agradarmos a Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, viver uma vida agradável a Ti. Prova-nos, Senhor. Prova a nossa fé como o ouro é provado pelo fogo. Purifica a nossa vida. Cria em nós, Senhor, um espírito de fortaleza, uma fé inabalável, uma esperança viva, Senhor, que possa nos levar além, que possa nos levar para experiências muito maiores contigo, que possa nos colocar em lugares elevados na Tua presença, Senhor. Não permita que a nossa fé